descobrir Guerra Junqueiro, músico do verso. Abílio Manuel Guerra Junqueiro nasceu a 15 de setembro de 1850 em Freixo de Espada à Cinta, no seio de uma família abastada de lavradores e negociantes de vinho. Cresceu num ambiente tradicionalista e religioso, estando destinado, por vontade dos pais, à vida eclesiástica. Órfão de mãe desde os 3 anos, Guerra Junqueiro recordará mais tarde essa perda prematura. A minha mãe faltou-me, era eu pequenino, mas da sua piedade, o fulgor diamantino, ficou sempre abençoando a minha vida inteira. De baixa estatura, mas vivo e impetuoso, fez o exame de instrução primária no Porto e os estudos liceais em Bragança, demonstrando muito cedo talento para a escrita. Em 1864, inicia a carreira literária com a publicação de 2 páginas dos 14 anos, um livrinho de versos marcadamente romântico. Em 1866, vai para Coimbra, matricula-se na Faculdade de Teologia e começa a colaborar com o jornal A Folha, dirigido pelo amigo e poeta João Panha. Nesse ano, publica o poemeto Mystique Nuptiae, a que se seguirá em 1867 o folheto Vozes sem Eco. Batismo de Amor, com a introdução de Camilo Castelo Branco, sai em 1868, sendo Junqueiro, por essa altura, um dos mais prometedores poetas da nova geração. Confrontado com a falta de vocação religiosa, muda para o curso de Direito, que terminará em 1873. Bernardino Machado, estudante de Filosofia, está entre os seus colegas de universidade. Os dois ficam amigos para toda a vida. Coimbra estava então no centro da polémica que opunha o romantismo em declínio ao realismo em ascensão, a chamada Questão Coimbra. Junqueiro alia-se ao movimento realista, defensor das ideias materialistas e positivistas, e integra a geração de 70. Vive intensamente o ambiente académico e boêmio e convive com alguns dos mais importantes intelectuais e escritores da época. Influenciado por Baudelaire, Voltaire, Proudhon, Victor Hugo, entre outros, Guerra Junqueiro era um homem generoso e idealista, que aliava a faceta de pensador e filósofo comprometido com a realidade à sua volta. Preocupado com as questões sociais e políticas, propõe-se renovar a sociedade portuguesa. A escrita poética será o seu instrumento de mudança. A política virá depois. Entretanto, alimenta o sonho de produzir vinho fino e azeite na Quinta da Batoca, em Barca d'Alva, perto da sua terra natal. Procura jazidas de minério nas terras do Alto Douro e descobre em si o fascínio pelos objetos de arte e de bric-a-brac. É o início de um percurso de grande colecionador, paixão que manterá até à morte. Em 1874, torna-se definitivamente conhecido com o poema A Morte de Dom João, uma sátira violenta ao dom-joanismo centrada na figura depravada do protagonista, que, nas palavras de Junqueiro, resume em si tudo o que há de doentio na sociedade moderna. É o sátiro Tartufo, o Dom João viscoso, o lobo sensual que habita a sacristia, e cujo olhar faminto e o cujo olhar goloso é feito de luxúria e treva e cobardia. Camilo Castelo Branco e Oliveira Martins elogiam um jovem poeta, interventivo e virulento, que vai viver para Lisboa e passa a escrever para o Diário de Notícias e para a revista literária A Lanterna Mágica, em cujas páginas apareceu pela primeira vez o Zé Povinho, a célebre caricatura de Rafael Bordalo Pinheiro. Em 1878, ingressou na política. É nomeado secretário-geral do Governo Civil de Angra do Heroísmo, sendo transferido no ano seguinte para Viana do Castelo. Filia-se no Partido Progressista, apoiante da causa monárquica,
e é eleito em 1879 para a Câmara dos Deputados, primeiro por Macedo de Cavaleiros, depois por Viana do Castelo e mais tarde por Quelimane, em Moçambique. A 10 de janeiro de 1880, Guerra Junqueiro casa com Filomena Augusta da Silva Neves, na igreja de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo. O casal terá 2 filhas, Maria Isabel e Júlia Francisca. Após uma estadia em Paris, publica em 1885 a sátira A Velhice do Padre Eterno, obra que suscitou uma acesa reação do clérigo. Adere ao movimento político Vida Nova, formado por membros do Partido Progressista, e integra o grupo Os Vencidos da Vida, como o designou Oliveira Martins. Terminado o conflito com a Inglaterra, que culminou com o Ultimato Inglês de 1890, converte-se gradualmente aos ideais republicanos. Filia-se no Partido Republicano e começa a empenhar-se ativamente na oposição à monarquia. Junqueiro é um excelente orador e os seus discursos são demolidores. São desse período a Marcha do Ódio, poemeto ilustrado por Bordalo Pinheiro e musicado por Miguel Ângelo, o opúsculo Finis Patriae e o livro Pátria, onde escreve: Um povo imbecilizado e resignado, humilde e macambúzio, fatalista e sonâmbulo, burro de carga, besta de nora, aguentando pauladas, sacos de vergonhas, feixes de misérias, sem uma rebelião, um mostrar de dentes, a energia de um coice, pois que já nem com as orelhas é capaz de sacudir as moscas. Fernando Pessoa dirá depois que Pátria é não só a maior obra dos últimos 30 anos, mas a obra capital do que há até agora da nossa literatura. Os Lusíadas ocupam honradamente o 2º lugar. Em 1904, visita várias vezes Espanha e França, onde convive com grandes vultos da cultura e faz amizade com Rodin e Unamuno. Um artigo contra o rei Dom Carlos, publicado 3 anos depois, em A Voz Pública, leva-o aos tribunais. O seu defensor é o advogado Afonso Costa, que virá a integrar o governo provisório da República. A 5 de outubro de 1910 é implantada a República, da qual Guerra Junqueiro foi um dos principais impulsionadores. Passado um ano, parte para Berna, na Suíça, onde exerce as funções de Ministro de Portugal até 1914. Reconhecido tanto pelos seus pares como pelos leitores, Junqueiro é o poeta mais lido e popular da sua época. Numa fase mais adiantada da sua vida, Guerra Junqueiro reparte os seus dias pelo Porto e pela Quinta da Batoca, onde se dedica à viticultura e planta 8.000 oliveiras para a produção de azeite. Devota-se à sua coleção de livros e de peças de arte, atualmente reunidas na Casa Museu Guerra Junqueiro e na Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Pinto de Mesquita Carvalho, ambas no Porto, e continua a escrever. A sua poesia adquire então outros traços. O poeta panfletário e acutilante inspira-se agora na terra e nos mais desfavorecidos. Invoca a juventude, concentra-se na paisagem social. Influenciada pelo simbolismo, a poesia de Junqueiro é bucólica, saudosa e particularmente rica em sonoridades, técnica que o poeta sempre cultivou para acentuar a veracidade das suas palavras. O livro Os Simples é talvez o melhor exemplo desse período. Alvor da lua nas eiras, nem linhos de fiandeiras, nem véus de noivas ou freiras, nem rendas de ondas do mar. Oh, bailai, ceifeiras, lindas feiticeiras, na aleluia argêntea do clarão do luar. Contudo, em Oração ao Pão e, sobretudo, em Oração à Luz, que Pessoa considerou como uma das maiores poesias metafísicas do mundo, o seu lirismo expande-se por uma espécie de cosmologia junqueiriana. Claro mistério do azul etéreo, sonho sidéreo,
luz. Da terra dorida, alento e guarida, fermento da vida, luz. Guerra Junqueiro morreu a 7 de julho de 1923, em Lisboa. Intitulado por Teixeira de Pascoais como o grande músico do verso, foi sepultado no Mosteiro dos Jerónimos com honras nacionais. Escritor multiforme, combinam-se nele o sátiro impiedoso e intervencionista que denuncia a degradação da sociedade portuguesa e o lírico intimista e serenado que se revela através de um cristianismo pessoal e panteísta. Poucos escritores alcançaram em vida tão evidente consagração. Poeta do seu tempo, é hoje, porém, mais atual que nunca. 100 anos passados sobre a sua morte, Guerra Junqueiro é o grande poeta português a descobrir.